Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Bem-vindo ao Projeto Escola na Web. Hoje vamos falar de um tema interessantíssimo que foi assunto do Prêmio Nobel de 2020. Então, duas pesquisadoras, duas mulheres cientistas receberam um prêmio na área de Química em 2020 com um trabalho um tanto quanto interessante que já vinha causando um rebuliço muito grande desde quando elas fizeram essa descoberta lá em 2012, tá? Então, elas desenvolveram uma ferramenta para mexer no material genético. Isso causou um rebuliço, uma série de discussões que nós vamos abordar nesse vídeo, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, nós vamos discutir questões éticas e questões delicadas a respeito da descoberta delas e também discutir as vantagens que as ferramentas oferecem para uma questão de futuro, tá? Então acompanha aí. As pesquisadoras desenvolveram, na verdade, a famosa tesoura genética, tá? É uma técnica que chama de CRISPR, que basicamente o que ela faz é o seguinte: ela reconhece, é uma proteína que elas conseguem fazer com que ela reconheça determinados segmentos do nosso DNA e consiga fazer cortes ali. Bom, só para lembrar algumas questões básicas de biologia, nós temos células e dentro dessas células nós temos uma coisa chamada núcleo e dentro desse núcleo temos ali moléculas de DNA. O que vem a ser esse tal de DNA que a gente tanto ouve falar a respeito dele? Bom, o DNA é um filamento em hélice que é muito desenhado, que é muito ilustrado em todos os lugares e ali está praticamente escrito tudo o que você vai ser em termos de características: cor dos seus olhos, do seu cabelo, que formato de cabelo, a textura do cabelo, seu padrão comportamental em grande medida vai ser definido por isso. Todas as características que você pode pensar em termos fisiológicos, em termos anatômicos, como é que seu corpo se apresenta, vai vir 50% do DNA da sua mãe e 50% do DNA do seu pai. Então ali estão todas essas informações. Mas só informações de como o meu corpo vai apresentar ou tem algo a mais ali? Digo, em relação aos problemas de saúde que meu pai e minha mãe têm, isso vai vir para mim também? Com certeza, são os problemas que a gente chama de problemas de saúde hereditários. É aquela historinha de meu pai tem pressão alta ou meu pai tem diabetes, provavelmente eu posso ter também, eu tenho que fazer exames. Então, isso está lá na informação do DNA, lá no núcleo da sua célula, contendo essa informação numa unidade que a gente chama de gene. Então, o gene é uma unidade do DNA. O que as pesquisadoras lá em 2012 fizeram é desenvolver uma ferramenta de conseguir cortar o código genético, ou seja, o DNA, numa parte específica. Com isso, elas conseguem editar. É como se você fosse naquele filamento cheio de informações, tirasse o que você não quer e coloca outro pedaço que você quer ali. Você já deve estar entendendo o problema, a problemática que isso vai envolver. Primeiro vamos falar das perspectivas positivas. O que isso desenha para nós em termos de futuro? Quais as possibilidades de explorar isso positivamente? Observe, a gente vinha falando de doenças hereditárias, vão estar lá no código genético, lá no DNA. Imagina se eu sou capaz de reconhecer, como já é possível fazer pelas técnicas de biotecnologia, reconhecer um gene responsável pela pressão alta, que é hereditariamente transmitida, ou pelo diabetes, que é hereditariamente transmitido, ou até mesmo por vários tipos de câncer, que são hereditariamente programados na informação genética. Então, a partir do momento que é possível reconhecer esses genes, agora é possível cortá-los com a técnica dessas duas pesquisadoras. E aí se monta um esquema e antes, quando se identifica num pai e numa mãe esse tipo de genes problemáticos do ponto de vista de saúde, já se pode no embrião, que é originado da união do gameta do pai com o da mãe, se vai lá no código genético do embrião e se corta e se edita aquilo que não se quer em termos de doença, com isso garantindo que essa criança não vai trazer os problemas de doença
hereditários de pai e mãe. Então isso se desenha como perspectiva futura, como uma estratégia para evitar a expressão de doenças hereditárias, como o câncer pode ser uma ferramenta para evitar nascimento de crianças com maior propensão a desenvolvimento de câncer. Essa é uma possibilidade futura um tanto quanto positiva que causa um impacto enorme. Outra possibilidade positiva é a seleção de características, ou seja, a transgenia, que já é muito empregada no meio agrícola, por exemplo, até no meio pecuário, mas no meio agrícola seria possível destacar determinados genes ou editar determinados genes que prejudicam, por exemplo, algumas frutas ou alguns alimentos que diminuem a qualidade nutricional, ou mesmo que impedem ou que levam esses alimentos a desenvolverem determinados problemas relacionados a pestes, né? Beleza. Até aí tudo bem, mas e a parte ruim? Toda nova solução, lembre-se disso, ela vai trazer uma série de problemas junto a ela. E não é diferente com a técnica das pesquisadoras que ganharam o Nobel agora de Química em 2020. O fato é que a CRISPR já foi utilizada de maneira inadequada algumas vezes. Então, além de uma série de testes em animais e em vegetais alterando o código genético deles, em 2018, um pesquisador na China, cujo nome aparece na tela, fez uma tentativa de edição de material genético de embriões idênticos, que eram na verdade embriões de gêmeas, duas meninas gêmeas chinesas. O que ele fez foi o seguinte: ele pegou os dois embriões e mexeu em genes relacionados à melhora do perfil de memória nelas, imaginando que elas fossem apresentar no futuro um desenvolvimento cognitivo que tivesse uma característica de maior habilidade mnemônica, maior habilidade de memória que em outras crianças ou que em outros adultos no futuro, né? Isso foi descoberto e como a prática é ilegal na China, a edição de DNA, assim como em vários países pelo mundo, esse pesquisador foi condenado a 3 anos de cadeia. Isso levou à formação de uma comissão internacional para discutir a parte ética relacionada à edição de DNA. O fato é que a preocupação gigante tem relação com um velho fantasma que sempre esteve presente nas sociedades humanas, que é a famosa eugenia. Você não sabe o que é eugenia? Retomando de maneira rápida os aspectos históricos, é uma abordagem ou uma crença na supervalorização de características de que determinadas variantes humanas seriam preferenciais a outras. Em outras palavras mais simples, ou seja, eu tenho pessoas que são mais importantes que outras porque detêm determinadas características de inteligência, de poder físico, de estrutura óssea, de menor quantidade de doenças, e aí se considera que esse grupo de humanos seja superior a outro. Um exemplo histórico recente de uma tragédia, de uma comoção internacional foi o que aconteceu na Segunda Guerra, na qual grupos nazistas alemães acreditavam que existia supremacia de uma determinada raça, que deu origem ao povo alemão, e várias outras raças ou vários outros grupos de humanos seriam menos valiosos ou teriam problemas, e caso eles se reproduzissem, eles acabavam contaminando a raça, acabavam gerando problemas para a sociedade em vários termos econômicos, de saúde, de relacionamento, moral. Tudo isso entrou em pauta na crença, na visão dos nazistas, que eram um grupo que tinha uma cultura eugenista, por exemplo. Então, nessa época, a eugenia ficava no aspecto prático, no aspecto social. Então, agora é preciso imaginar um dilema ético relacionado à eugenia, que vai sair lá do campo da prática social e vai visitar a biotecnologia moderna e essas técnicas inovadoras, imaginando a possibilidade de seleção de humanos com determinadas características desejáveis. Então imagine que se espera que um humano tenha, por exemplo, uma determinada altura. Então um grupo masculino, se não tiver 1,80 de altura, um homem não serve, está eliminado. Então o que se começa a fazer? Começa a se criar uma política de edição
embriológica, mexendo em DNA de embrião e selecionando essa característica em grupos masculinos. É só um exemplo, né? Mas isso é possível fazer com qualquer característica do corpo à medida que mais e mais o DNA humano vai ser desenvolvido, vai sendo desvendado. E aí você poderia perguntar, mas conhece-se muito pouco do material genético humano, do DNA humano, verdade? É aí que você se engana. Existe um projeto que é o projeto Genoma, já existe há alguns anos e que mapeou boa parte do DNA humano, conhecendo genes responsáveis por várias características e podendo mapear o que é o DNA inteiro de uma pessoa que se inscreva nesse projeto. Pesquisa aí que você vai ver o que eu estou falando. Então, esses dilemas éticos vão trazer à tona a questão da eugenia, que é bastante preocupante, a possibilidade de seleção e de construção de grupos humanos diferenciados, com características selecionadas, desprezo e rejeição por grupos que não têm esse padrão, podendo inclusive esbarrar na questão até financeira. Imaginando um cenário futurístico, quem tem condição de investir valores grandes e selecionar características em embriões desejáveis, começam a criar uma casta de humanos que levam vantagem no trabalho, que levam vantagem nas relações de aprendizado, nas relações sociais, e grupos com menor poder aquisitivo, com menos grana, vão ter que se submeter a servir esses humanos de características selecionadas. É uma possibilidade a se pensar. Bom, o fato é que tudo isso é muito polêmico, muito se discute a esse respeito, e vários órgãos regulamentares espalhados pelos países do mundo inteiro proíbem práticas de edição de DNA humano ainda hoje. Isso não quer dizer que elas não possam acontecer a escondido, né? Mas o fato é que essas agências reguladoras proíbem essas práticas e essas discussões vêm acontecendo e tendem a ficar cada vez mais em evidência à medida que as técnicas em biotecnologia vão ficando cada vez mais apuradas e cada vez é possível fazer bizarrices que a gente antigamente imaginava que fossem só possíveis nos filmes. Eu espero que você tenha gostado do tema. Então, esse foi o assunto do Prêmio Nobel. Essas foram algumas perspectivas éticas relacionadas à biotecnologia. Se você gostou, deixa o like aí que ajuda demais o vídeo. Apoie o nosso projeto aí para a educação chegar em todo mundo. E muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Um abraço.